Sejam todos bem-vindos. É uma alegria e agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para fazermos alguns comentários sobre tema tão oportuno como o educandário familiar. Espero que ao final deste trabalho estejamos mais sensibilizados sobre a importância do grupo familiar para o desenvolvimento intelecto-moral de cada um de nós. Para iniciarmos os nossos comentários nesta noite, nós vamos recorrer ao livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, quando ela nos diz: a família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Então aqui, segundo a benfeitora espiritual, nós podemos perceber a importância da família, o que ela representa para cada um de nós, que é este porto seguro para que nós podemos nos resguardar das agressões do mundo. Nós vemos que dentre o reino animal, todos os animais, aves, répteis, eles nascem e rapidamente eles se adaptam à vida exterior. O ser humano, por ser um ser com maior sensibilidade, ele necessita de cuidados por um período prolongado, mais prolongado. E ele precisa de cuidados, porque se mesmo que um bebê nasça saudável e que ele tenha todas as condições, mas se não tiver alguém para lhe dar o alimento, para cuidar da sua higiene, ele perece e ele fica sujeito às agressões do mundo exterior sem nenhuma condição de defesa. Então é por isso que ela diz que a família é este porto seguro para que o ser humano possa adquirir os recursos valiosos, indispensáveis do amadurecimento, porque o ser humano ele nasce imaturo, ele nasce com toda uma constituição cerebral ainda com necessidade de desenvolver-se e ele precisa de alcançar esse amadurecimento psicológico, os cuidados que os pais, os encarregados de educar a criança precisam ter, porque ele vai aos poucos desenvolvendo o seu aspecto psicológico, o seu conhecimento, a compreensão, o entendimento das coisas, o entendimento da vida, a identificação da sua própria identidade, quem é ele, quem eu sou, quem é o outro, meu pai, a minha mãe, os outros parentes. Então é todo um processo que demanda esses cuidados, demanda essa proteção para uma jornada feliz na sociedade, para que ele possa se preparar para viver de uma forma harmônica, eficiente e eficaz na sociedade. Então isso é o que representa a família, a importância desse grupamento familiar para as nossas vidas. Então a gente se pergunta, qual a origem da família? Onde se começa a organização, a estruturação desse grupo tão importante em nossas vidas? Nós vamos ver aqui o que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos lá então. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer
sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a eles serve de provação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender de uma forma profunda, abrangente, qual a origem da família. Até antes da divulgação, da implantação da doutrina espírita na Terra, nós não tínhamos essa percepção de onde se origina a família. E com a doutrina espírita, o Espiritismo vem nos mostrar que a origem da família é uma origem divina, que tem início o planejamento desse grupo familiar no reino do Espírito, no plano espiritual, porque na região espiritual os espíritos formam grupos, famílias que se juntam, que se unem por simpatias, por semelhança de aspirações e de ideais. Então esse grupo familiar no plano espiritual há todo um planejamento de acordo às necessidades de evolução, a necessidade de reajustamento. Esse grupo vai fazer um planejamento para que possa reencarnar, nascer no planeta Terra e dar desenvolvimento ao seu processo do progresso, da sua elevação moral e intelectual. Então é assim que a origem da família é uma origem divina, é uma origem espiritual. E muitas vezes algumas pessoas, eles acham que com a lei da reencarnação, esses laços familiares, eles são destruídos. Mas o que nós podemos entender? Não, os laços familiares, com a lei da reencarnação, eles se tornam mais fortes, eles se tornam mais fortalecidos, porque eles já existiam antes da encarnação. É por isso que o Evangelho, nesse capítulo 14, nos fala que nós muitas vezes somos espíritos simpáticos. Nós podemos perceber isso na nossa encarnação, na nossa família. Existem aquelas pessoas, que nós temos uma relação muito forte de simpatia, de tendências semelhantes, mas ao mesmo tempo nós podemos também ter vínculos onde nós temos dificuldades de afetividade, dificuldades de convivência mútua, porque podem ser também espíritos que é permitido por Deus que eles encarnem junto a nós, para que nós aprendamos a amar. Pode representar uma prova para aqueles que já avançaram mais, e representa uma oportunidade de crescimento para aqueles espíritos que muitas vezes ainda estão em um nível de dificuldades maiores, de elevação moral ainda deficitária. Então Deus permite que eles reencarnem numa mesma família para que a solidariedade faça com que o progresso se efetive e esses laços vão se tornando cada vez mais fortes. É por isso que nós entendemos, e a doutrina espírita nos explica de forma bastante clara sobre a parentela espiritual, que muitas vezes a união, os liames corporais, eles não criam os liames espirituais. Nós vemos famílias que são ligadas apenas pelos laços corporais, quando há apenas interesses, quando apenas vamos dizer assim, pessoas que buscam os interesses pessoais num relacionamento familiar. Essas famílias, elas não trazem muitas vezes os laços verdadeiros do espírito e muitas vezes se desfazem já nesta vida, nesta encarnação. Os verdadeiros laços espirituais são aqueles que unem os espíritos antes da encarnação, durante a encarnação e permanecem após a encarnação. Se perpetuam no mundo espiritual esses vínculos afetivos, esses vínculos verdadeiros do espírito. Mas aí nós perguntamos, qual o objetivo desse grupamento familiar?
Para responder essa pergunta, nós vamos recorrer a uma resposta que se encontra em O Livro dos Espíritos, na pergunta 774, quando Allan Kardec questionou aos espíritos superiores que há pessoas que acham que pelo fato dos animais, ao cabo de certo tempo, eles abandonarem suas crias, deduz-se que os laços de família entre os homens é o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma das leis da natureza. E aí ele pergunta: que devemos pensar a esse respeito? E a espiritualidade, então, nos respondeu de uma forma bastante interessante. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, ou seja, os laços familiares constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então aqui está o objetivo do grupamento familiar. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então o objetivo é esse, que os seres humanos, que nós como filhos de Deus, aprendêssemos a nos amar como verdadeiros irmãos. Então o objetivo maior da nossa existência aqui na Terra é vivenciarmos a lei de amor. Esse amor, primeiro para com essas pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, e podemos perceber que como nós estamos em um mundo ainda, não é um mundo feliz, é um mundo de provas e expiações, podemos ter no nosso grupo familiar pessoas que temos dificuldade de afetividade, dificuldade de convivência com essas pessoas. Muitas vezes elas inspiram no mais profundo do nosso ser sentimentos de aversão, de antipatias. E essas antipatias, muitas vezes, elas podem ser o resultado de experiências infelizes no passado. E que Deus, a lei de Deus nos uniu através da lei da reencarnação para que nós pudéssemos desfazer esses sentimentos. Para que nós pudéssemos, então, aprender a nos amarmos uns aos outros. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, porque nós sabemos que a consanguinidade, ela exerce uma força muito grande, porque nós nascemos naquele mesmo grupo, nós convivemos muitas vezes sérias dificuldades sociais, econômicas, dificuldades de convívio muito grande, mas estamos ali juntos. E juntos nós aprendemos a suportar intempéries, dores, dificuldades, e estamos ali unidos naquelas mesmas circunstâncias, naquelas mesmas situações. E por isso nós vamos criando este vínculo de uns para com os outros, que a própria experiência familiar nos impõe. Vamos desenvolvendo os laços da afetividade. Então, nós vamos aprendendo a nos amar. Pode ser que no início seja muito difícil, mas que com o tempo nós vamos às vezes chegar no final da nossa experiência reencarnatória nos tolerando mais, Nós temos tido um pouco mais de respeito, de afetividade de uns para com os outros. Então esse é o objetivo maior da reencarnação. E nós vimos que, como Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala uma coisa muito interessante, que o grupo familiar é um campo experimental de lutas íntimas e externas. Porque neste grupo, onde nós tivemos a oportunidade de renascer, nós vamos ter um laboratório
onde nós vamos aprender, nós vamos experimentar lutas íntimas, lutas que estão incrustadas dentro do nosso ser, dificuldades que nós trazemos, como a insegurança, como a insatisfação, como o medo, como a rebeldia, dificuldades internas que nós trazemos em nossas almas, em nossa personalidade. E aqui neste convívio familiar, nós vamos trabalhando esses sentimentos, nós vamos trabalhando esses pensamentos que brotam do nosso coração e que muitas vezes esses sentimentos foram focados em nossa mente, principalmente na nossa mente inconsciente, através de experiências desagradáveis, de dor, de sofrimento, de agressividade que nós passamos na nossa infância. Então, esses sentimentos, essas experiências nos trazem verdadeiras oportunidades de trabalharmos a nossa personalidade, de trabalharmos o nosso ser íntimo, de aprendermos a nos autoconhecer, de aprendermos a buscar superar essas dores, porque todos nós trazemos um anseio em nossos corações de sermos mais felizes. E nessa jornada, muitas vezes com o passar do tempo, em que vamos alcançando uma certa maturidade intelectual e moral, nós vamos buscando como ser mais feliz. E é esse laboratório interno que nós começamos a trabalhar, buscando nos autoconhecer, buscando nos aceitar, buscando permitir nos amar, amar a nós mesmos como nós somos, nos amar, nos dando a oportunidade a cada dia de sermos pessoas melhores. E o que nós vamos perceber quando nós começamos a trabalhar a nossa intimidade, quando nós começamos a trabalhar o nosso ser, os nossos sentimentos mais profundos? Nós vamos aprendendo a amar o nosso próximo, o nosso semelhante, porque aqueles com os quais nós convivemos, eles são o reflexo, o espelho da nossa mente, o espelho daquilo que nós trazemos dentro de nós e aquilo que muitas vezes nos irrita com o familiar com o qual nós convivemos, aquilo que nos traz aversão, às vezes é uma questão interna, é um problema interno que trazemos dentro de nós e que precisa ser trabalhado. É uma oportunidade de nos voltarmos para nós mesmos. Por quê que aquela atitude, por que aquele comportamento do meu familiar me causa essa aversão? Por que me causa esse constrangimento? O que aconteceu na minha experiência, principalmente no início da minha formação, no início da formação da minha personalidade, que hoje faz com que eu reaja desta forma? Então vamos muitas vezes identificar, não no outro, mas em nós mesmos, algum acontecimento que se deu e que deixou dentro de nós, arquivado na nossa memória profunda, na nossa memória inconsciente, muitas vezes guardado como se fosse dentro de uma gaveta, aquele sentimento, não é? Aquele sentimento que nos traz dor, que nos traz ansiedade, que nos traz angústia. E aí nós vamos ter a oportunidade de trabalhar a nossa intimidade. Então, como nos diz Emmanuel, é esse campo experimental, é esse campo onde nós vamos ter as lutas íntimas e, claro, também as lutas externas. E neste desenvolvimento, neste contato uns com os outros, nós vamos trabalhando a nossa melhora, nós vamos trabalhando o nosso crescimento moral e intelectual. É um processo de desenvolvimento que a família nos possibilita esse crescimento e essa renovação interior. Mas nós gostaríamos de comentar ainda nesta noite, porque muitas vezes nós criamos na nossa mente uma família ideal,
Ah, porque eu sou infeliz, porque a minha família não é uma família de pessoas enobrecidas, não é uma família de pessoas que têm sentimentos elevados, são pessoas que trazem muitas inferioridades, são pessoas que não me proporcionaram uma infância tal ou qual. Então nós aspiramos a uma família ideal. E nós vamos lembrar de uma metáfora que todos nós conhecemos, que é a metáfora, a história da Cinderela. O que aconteceu com a Cinderela? Ela tinha a sua família, ela tinha o seu pai, ela tinha a sua mãe e viviam bem naquele lar, naquele grupo familiar. Mas a sua mãe teve uma enfermidade e veio a morrer, e veio a desencarnar. E o seu pai viajava muito. E numa dessas viagens, o seu pai conheceu uma mulher. Só que esta mulher de quem ele se apaixonou tinha 2 filhas. Mas então, como estavam apaixonados, resolveram casar-se, consociar-se. E casaram-se. E Cinderela, ela foi viver com a sua madrasta, com as suas 2 filhas. E lá então, o que aconteceu? A sua madrasta não gostava da Cinderela e nem as suas irmãs se davam bem com ela. E ela era maltratada e ela não era tratada com carinho. Aí um dia aconteceu de uma grande festa no palácio que o príncipe precisava escolher uma donzela para ser a sua esposa. E então essa senhora arrumou as suas 2 filhas lindamente, de uma forma exuberante, e as levou para a festa. E Cinderela ficou em casa, muito desanimada, muito triste, começou a chorar. E aí então apareceu a sua fada madrinha, a transformou com toda a sua beleza, vestiu-a lindamente, calçou sapatos maravilhosos, arrumou. E ela foi para a festa, chegando lá, toda feliz. Quando o príncipe a viu, se encantou com aquela jovem belíssima e começaram a dançar, enebriados por aquele momento de alegria, de beleza e de felicidade. Mas a sua fada madrinha havia lhe dito: olha, você não pode deixar passar da meia-noite, porque à meia-noite todo esse encanto desaparece. E ela dançando estava quando tocou no relógio meia-noite. E ela então saiu correndo e ao descer as escadas perdeu um de seus sapatinhos e desceu correndo e foi embora e desapareceu. E aí então nós vemos que é um mito, né? É uma metáfora de todos nós queremos encontrar um príncipe ou uma princesa para o casamento. Queremos permanecer na verdade, na infância psicológica. Não queremos crescer espiritualmente, intelectualmente. E vemos aí um casamento, né? A dificuldade, muitas vezes, quando os consórcios, eles têm famílias que se unem e criam uma série de dificuldades. É uma família que traz uma série de complicações. E nós, então, muitas vezes queremos esse príncipe, essa princesa, né? Essa metáfora. E nós vamos encontrar pessoas no nosso casamento, na nossa família, que trazem seus problemas, que trazem suas dificuldades, assim como nós. Então vamos formar aquele grupo familiar que traz dificuldades as mais variadas, mas que precisam, né, quando buscam o crescimento espiritual e quando trazem a moralidade, a religião, trazem Jesus para o núcleo familiar, a presença do Evangelho do Cristo para esse núcleo familiar, essa família se fortalece. Esse educandário, ele vai oferecer as oportunidades para que esse grupo realmente possa se desenvolver, porque a constelação familiar
não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia. É um local que faculta nós compreendermos a verdadeira finalidade da existência terrena, para que nós reencarnamos, para que nós voltamos a nos unir com esse grupo familiar, que é a nossa felicidade, que é a nossa finalidade maior da existência aqui na Terra, é aprendermos a conviver em harmonia com esse grupo familiar que as leis naturais permitiram, através da lei da sintonia, através da lei da atração mental, nos reunimos nesse grupo para desfazermos animosidades e construirmos os laços do verdadeiro amor. Então nos diz Emmanuel que na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. Então, na verdade, no nosso grupo familiar, nós nos retratamos uns aos outros. É o reflexo da nossa mente. Precisamos aprender a nos amar, aprender a nos conhecer, utilizar da indulgência, utilizar da afetividade para aprendermos a conviver em harmonia de uns para com os outros. Então nós nos lembramos de um caso narrado por Alberto Almeida, de um casal, né, que procurou a terapia, a psicoterapia, porque estava passando por momentos muito difíceis em sua vida e eles não conseguiam conviver mais em harmonia. As diferenças entre eles eram muito grandes. Era como se a falta de diálogo entre eles criou um fosso que os separavam cada dia mais. E a dificuldade foi se tornando insustentável, insuportável. E eles, apesar de se amarem, não conseguiam mais ter um bom relacionamento. Eram muito diferentes uns dos outros e procuraram a terapia. E aí então a esposa, né, colocou para o terapeuta todas as suas dificuldades, os problemas que eles viviam, né, no seu reduto do seu lar. E aí então, quando em determinado momento, o esposo também começou a relatar das suas dificuldades, falar dos problemas que eles enfrentavam. E ele então voltou-se para o terapeuta e disse: doutor, eu vou dizer ao senhor, minha esposa, ela fala 3 línguas estrangeiras e eu domino com total segurança 14 idiomas, mas nós, na verdade, ainda não aprendemos a falar a linguagem do amor. E começaram ambos a chorar. Então nós percebemos que quando falta o diálogo, o amor se distancia do grupo familiar, o diálogo entre pais, entre esposos, né, entre pais e filhos, mãe e filhos, entre esposos. Então cria-se esse fosso. E o diálogo é essa ponte que vai permitir que haja entre eles a amorosidade, a compreensão, porque dentro do lar, como nos diz Emmanuel, existem aqueles laços de afetividade, de elevação amorosa que nós já construímos. Mas existe também as algemas com aqueles em que nós criamos aversões, dificuldades, desentendimentos. Então é preciso que a gente, através do trabalho diário, através desse trabalho de renovação, através da paciência, através da tolerância e da humildade, nós vamos modificando os nossos reflexos mentais, nós vamos modificando os vínculos que nos unem e vamos aprendendo a nos amarmos uns aos outros. Então, neste momento, nós queremos deixar para a nossa reflexão, né, nesse momento em que estamos passando por esta pandemia, que na verdade, ficando em casa, nós aproveitemos para amar mais os nossos familiares,
Abrace mais o seu esposo, o seu filho, dialogue mais, converse, estenda os laços da verdadeira amizade, da tolerância, aprendendo verdadeiramente a colocar em prática o ensino máximo de Jesus: amar o próximo como a si mesmo.